Olá, muito boa tarde. Mais uma vez é um grande prazer estar em sua companhia. E aqui você sempre fica bem informado. E eu começo essa edição falando de economia. A inflação do aluguel subiu em abril e também registra alta em 12 meses. O Índice Geral de Preços Mercado, conhecido como inflação do aluguel, por servir de parâmetro para o reajuste de diversos contratos, ficou em 1,41% em abril, desacelerando em relação à alta de 1,74% em março. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, com o resultado, o índice já passou a acumular alta de quase 7% ao ano e mais de 14% em 12 meses. Além da variação dos preços ao consumidor, o IGPM também acompanha o custo de produtos primários, matérias-primas, preços no atacado e dos insumos da construção civil. Neste mês, importantes commodities agrícolas contribuíram para reduzir a inflação ao produtor. Soja, milho e café, grãos que respondem por 13% do IPA, apresentaram queda média de 7,3%. Segundo a FGV, a desaceleração só não foi mais expressiva em abril em razão da alta dos preços dos combustíveis. Os aumentos responderam por 60% da inflação medida pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo. E o Banco Central cancelou a liberação da consulta da segunda etapa do sistema de valores a receber, que estava marcada para a próxima segunda-feira. A greve dos servidores do banco atrapalhou o cronograma. Ainda não foi marcada uma nova data para a plataforma voltar a funcionar. Só quando isso acontecer, será possível saber onde estão mais 4 bilhões e 100 milhões de reais que foram esquecidos nas instituições financeiras. Olha, e o Brasil deve fechar 2022 com uma das maiores taxas de desemprego do mundo. O país tem a 9ª pior previsão, segundo um ranking feito por uma agência internacional. O levantamento feito pela Agência de Classificação de Risco, Austin Rating, elaborado a partir das novas projeções do Fundo Monetário Internacional para a Economia Global, traz expectativas para um total de 102 países. O Brasil tem a 9ª pior estimativa de desemprego em 2022, com 13,7%. O percentual ficou bem acima da média global prevista para o ano, que é de 7,7%, e também da taxa dos emergentes, que é de 8,7%. Entre os membros do G20, o país tem a segunda maior taxa, ficando atrás apenas da África do Sul, que somou 35,2%. Outros países emergentes têm taxas previstas em patamares bem menores. A projeção para a China, por exemplo, é de uma taxa de desemprego de 3,7% em 2022. Para a Rússia, que está em guerra, a estimativa é de 9,3%. Na América do Sul, o Brasil também tem o pior cenário em relação à Argentina e ao Chile. Apesar da baixa estimativa para o crescimento global, em razão da guerra na Ucrânia e do choque de preços no mundo todo, sobretudo da energia e dos combustíveis, especialistas avaliam que a recuperação mais lenta da economia brasileira é reflexo principalmente dos poucos ganhos de produtividade e da crise econômica. E agora a gente fala de saúde. A Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância anunciaram nesta quarta-feira que os casos de sarampo explodiram quase 80% em todo o mundo nos primeiros 2 meses do ano. O sarampo volta a assombrar o mundo. A OMS tem alertado sobre o risco de catástrofe absoluta se o perigoso atraso na vacinação de crianças devido à pandemia de Covid-19 não for superado e se as restrições sanitárias forem levantadas muito rapidamente. Até agora, cerca de 17.338 casos de sarampo foram relatados globalmente em janeiro e fevereiro, em comparação com 9.665 nos primeiros 2 meses de 2021. Mas os números provavelmente são maiores, pois a pandemia de coronavírus perturbou os sistemas de vigilância. As 2 agências da ONU temem o surgimento de epidemias graves de sarampo, uma doença viral altamente contagiosa. De acordo com a OMS, a melhor proteção contra o sarampo é uma cobertura vacinal alta. Houve 21 epidemias significativas de sarampo nos últimos 12 meses, principalmente na África e na região do Mediterrâneo Oriental. A cidade de Kherson, que foi tomada pelos russos, pretende adotar o rublo como moeda oficial a partir do dia 1º de maio. A administração russa que controla a cidade ucraniana de Kherson pretende introduzir o rublo para substituir a moeda ucraniana, a hryvnia, a partir de 1º de maio.
A autoridade local afirmou nesta quinta que a cidade vai passar para a zona do rublo com um período de carência de 4 meses, durante o qual a moeda ucraniana também vai poder circular. Nenhum funcionário russo de alto escalão confirmou a mudança inicialmente. Esta semana, a Rússia anunciou que assumiu o controle de toda a região de Kherson, no sul da Ucrânia. Kiev acusa a Rússia de querer organizar um referendo de independência na região, assim como na vizinha Zaporísia. O Ministério da Defesa disse que as tropas estão restaurando a vida pacífica em Kherson e em outras regiões recentemente capturadas, apesar de relatos na imprensa ucraniana e nas mídias sociais sobre protestos contra a presença russa nas cidades. Uma parceria entre a Prefeitura da capital do Mato Grosso do Sul e o Hospital Universitário tem mudado a vida de centenas de crianças portadoras de deformidades ortopédicas. Com o tratamento de graça, elas estão tendo a oportunidade de resgatar a qualidade de vida. As botinhas nos pés são para corrigir o pé torto congênito. Meu pai, com 8 anos de vida, ele teve esse problema. A gente não sabe o motivo. Na época, o tratamento era muito difícil, né? Acho que nem tinha tratamento na época, né? E a gente teve mais 3 casos na família de primo da gente que nasceu assim também. E agora já vai ter um futuro diferente. Se Deus quiser. O pequeno Joaquim já passou por cirurgia e terá que usar o aparelho de correção até os 4 anos de idade. Ele tira só para tomar banho, por 3 meses. A partir daí, a gente passa para 12 a 14 horas por dia, até os 4 anos de idade. E a gente vai reavaliando para ver se não tem nenhum sinal de recidiva, nenhum sinal de que esse pezinho está voltando a ser torto. Casos como esse são os mais recorrentes na ortopedia pediátrica do Hospital Universitário, que, por meio de parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, conta agora com 4 especialistas. Antes, era apenas um. De janeiro a março deste ano, já foi possível atender cerca de 600 pacientes. Antes, durante todo o ano, eram atendidas, em média, 2.200 pessoas. O número de cirurgias aumentou de 1 a 2 vezes por semana para de 3 a 4 semanais. Maikele comemora o desenvolvimento da filha de 1 ano e 8 meses. Aurora nasceu com uma deformidade no quadril e desde os 3 dias de vida passou a usar um suspensório como esse. No começo a gente leva um susto assim, né, de ver ele tão pequenininho, com aquele cinto preso, tudinho, né? Mas é algo que lá na frente vai valer a pena, né? Vai dar um retorno pra gente. E o dela foi rápido, graças a Deus. De acordo com os especialistas, o diagnóstico precoce é o caminho para tratamentos eficazes. A gente abriu vagas, inclusive, junto à CESAL, nesse termo de cooperação, vagas para RN, ou seja, um neném que acabou de nascer e tem uma regulação por ortopedia pediátrica para avaliar esse pé ou esse quadril, e ele tem um acesso mais rápido para a gente poder resgatar essa criança e poder fazer o tratamento na época certa, no tempo ideal. Dependendo do caso, até mesmo quem apresenta ressurgimento do problema pode ser recuperado. Aos 5 anos, Nicolas, que já tinha passado por tratamento aos 2 meses de idade, começou nova correção para o pé torto congênito com o engessamento das pernas. Ele gosta de correr, ele gosta de jogar bola, andar de patinete, faz de tudo. Ele estava aprendendo a andar de bicicleta, mas ele teve que colocar o gesso e deu uma parada. Ele é bem atendido. Aqui você não sai com nenhuma dúvida. O médico explica tudo certinho para você, né? E é um ótimo tratamento para ele. E essa edição fica por aqui. Eu volto amanhã com mais notícias. Um ótimo fim de tarde para você.